Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer alguns experimentos, né? Vamos utilizar alguns reagentes alternativos para poder estar realizando uma reação de neutralização, né? E utilizando ácido e base. Para isso, nós vamos usar 60 ml de vinagre, né? Ácido, que é o nosso ácido, 60 ml de bicarbonato de sódio, que é a nossa base, nosso calorímetro é feito com materiais alternativos e também para estar utilizando no calorímetro um termômetro de mercúrio. Então, seguida, nós vamos colocar o bicarbonato no calorímetro e tampar, né? E deixar por alguns minutos até que ele possa atingir o seu ponto de equilíbrio. Vamos aqui contar o tempo um pouquinho, né? E esperar um pouco. Em seguida, a gente consegue perceber que a temperatura inicial é 26 graus, 26 graus Celsius. É a temperatura inicial da nossa base. Agora eu vou lavar, né? Tirar aqui, lavar o nosso termômetro, porque em seguida vamos medir a temperatura do vinagre. Agora vamos ver a temperatura do nosso ácido, né? Do nosso vinagre. Colocar aqui um pouco, esperar alguns minutos até estabilizar. Depois de alguns minutos a gente pode perceber que já estabilizou, né? Que a temperatura é de aproximadamente 27 graus Celsius. Agora, logo em seguida, nós colocamos o bicarbonato dentro do nosso calorímetro, junto com nossa base. Coloco o ácido, né, junto com a nossa base. E tampa. E vamos ver a temperatura, né? Logo após de colocar o ácido no calorímetro junto com a base, a gente pôde perceber que a temperatura atingiu aproximadamente 25 graus. Essa é a temperatura que o nosso calorímetro, com a reação de neutralização entre ácido, que é o vinagre, e o bicarbonato, que é a base, obteve 25 graus Celsius. Agora nós vamos fazer nosso segundo experimento, onde a gente tem como ácido o suco de limão, né? Nossa base, o bicarbonato, ainda, calorímetro. A gente tem aqui as mesmas quantidades, né? 60 ml de ácido e 60 ml de base. E vamos começar medindo a temperatura inicial do bicarbonato. Vamos ver? Colocar e esperar alguns minutos até que atinja equilíbrio. E já já eu falo para vocês.
Então, aí depois de alguns minutos, a gente pode constatar que o ácido tem a temperatura de 26 graus. Agora, nós iremos lavar, né, o termômetro para poder ver a temperatura, também ver a temperatura da nossa base, né, do nosso suco de limão. Então, depois de lavado o termômetro, nós agora vamos ver a temperatura do nosso ácido, né, o suco de limão. Vamos esperar um pouco, né, até ele atingir o equilíbrio e nós teremos a nossa temperatura do nosso ácido, do nosso suco de limão. Vamos esperar alguns minutos. Bem, o nosso ácido, o suco de limão, ele atingiu aproximadamente 24, 25 graus. 24 graus. Essa foi a temperatura do nosso ácido. Agora, nós iremos colocar nossa base, né? Nosso bicarbonato no calorímetro. Em seguida, iremos colocar nosso ácido, suco de limão. E fecharemos e colocaremos o termômetro e vamos medir a temperatura da nossa solução. Esperaremos alguns minutos até ela atingir o ponto de equilíbrio, a nossa reação de neutralização entre ácido e base, nosso segundo experimento. E podemos perceber que ele atingiu cerca de 22 graus. Essa é o nosso ponto de equilíbrio, a nossa temperatura final da reação de neutralização entre ácido e base do segundo experimento. Nos cálculos, irei determinar o calor de neutralização em reações ácido e base. Assim, no primeiro experimento, utilizou-se o vinagre como ácido acético, sendo ele o ácido da reação, e a base o bicarbonato de sódio. Dessa forma, obtivemos dados iniciais nas temperaturas do ácido, 27 graus, e na base, 26 graus, onde que, tirando a média, tem 26,5 graus. Já na temperatura final da solução, tem-se 25 graus, quanto a capacidade térmica do calorímetro é 1,52 calorias por grau Celsius, que foi obtido no último experimento produzido num vídeo com materiais de baixo custo. Para determinar o calor de neutralização, utiliza-se a seguinte fórmula: ΔH igual menos Cp vezes a variação de temperatura. Sendo assim, Cp está relacionado com a capacidade térmica do calorímetro, onde temos ΔH igual menos 1,52 calorias por grau Celsius vezes a variação da temperatura final menos a variação inicial. A variação da temperatura final é 25 graus e a temperatura inicial 26,5 graus. Resolvendo esse cálculo, a gente tem que o calor de neutralização, a entalpia do primeiro experimento, é ΔH igual 2,28 calorias. No segundo experimento, a gente tem que a temperatura inicial, a média da temperatura inicial é 25 graus. A temperatura final da solução
é 22 graus. E a capacidade térmica do calorímetro é também 1,52 calorias por grau Celsius. Para determinar o calor de neutralização, a gente utiliza também a mesma fórmula, sendo a variação de temperatura final 22 graus e a variação de temperatura inicial 25 graus. Resolvendo esse cálculo, a gente vai achar que o ΔH é igual a 4,56 calorias para o segundo experimento.